Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Indústrias de laticínios parecem não ter sentido o golpe do novo coronavírus. O Brasil colheu uma safra de grãos recorde de 251 milhões de toneladas e com isso tornou-se o maior produtor mundial de soja. Brasil ainda está aguardando que a China habilite novos frigoríficos brasileiros para voltar a exportar. O Agora Agro já está no ar. A indústria de laticínios parece não ter sentido o golpe do novo coronavírus, apesar de alguns produtos mais elaborados apresentarem uma menor demanda desde que a crise teve início, o que pode ser explicado pelo fechamento também dos food services. Aquelas refeições fora do lar, o setor continua aquecido. O preço no mercado do leite spot, aquele leite que é negociado entre os laticínios, por exemplo, teve um aumento de 46% no mês de junho, comparado ao mês anterior. O leite UHT, aquele de caixinha, que chegou a faltar nas gôndolas dos supermercados no início da pandemia, teve o preço elevado em basicamente 18%, e o queijo mussarela 23% no mercado atacadista. Já para os consumidores, esses aumentos foram amenizados com o indicador oficial da inflação, o IPCA, registrando aí uma alta de 2,3% para o leite de caixinha e 2,48% para o queijo. Essa inflação segmentada, ela mostra que a cadeia produtiva está se movimentando e que a demanda continua firme, segundo uma pesquisa da Embrapa. Com o consumo se mantendo em alta, os preços dos produtos lácteos devem continuar valorizados, pelo menos até o mês de agosto, quando a produção leiteira começa a retomar o seu crescimento com o avanço da safra lá do sul e, posteriormente, aqui na região sudeste e também centro-oeste. O Brasil colheu uma safra de grãos recorde, 251 milhões de toneladas, e com isso se tornou o maior produtor mundial de soja. A oleaginosa do Brasil tem 48% na participação mundial do grão. Já o nosso rebanho bovino é enorme. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o efetivo bovino está na casa de quase 215 milhões de cabeças, o que equivale a cerca de 1/5 dos 996 milhões de bovinos existentes no mundo. Prestes a evoluir de status sanitário para livre de febre aftosa sem vacinação, o Brasil tem capacidade de ampliar ainda mais a participação no mercado mundial. Aves e suínos, carne bovina, é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com mais de 630 milhões de toneladas nesta safra. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja, detém aí 53% da produção mundial. O Brasil responde por 1/3 da produção mundial de café, o que coloca como o maior produtor mundial há 150 anos. O Brasil tem uma das mais importantes cotoniculturas sustentáveis do mundo e está entre os 5 maiores produtores de algodão do planeta. Também é referência em frutas, especiarias e também madeira. Neste ano, o setor deve ser o único a registrar economia positiva com a pandemia, o setor agropecuário. E falando em Covid-19, mesmo com as restrições, o setor não parou. De janeiro a maio foram exportadas mais de 42 milhões de dólares. 42 bilhões de dólares, desculpe, um novo recorde. O país foi o único país do mundo do G20 a expandir o volume de exportações no primeiro quadrimestre de 2020, com crescimento de 17,5%. Aliado a tudo isso, o Brasil enfrenta o desafio de expandir a área sem desmatar, incentivar a agricultura e pecuária sustentáveis, promover os bioinsumos, ter mais eficiência produtiva em menos área, fomentar conectividade no campo e tecnologia para
todos os tamanhos de produtores. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil ainda está aguardando que a China habilite novos frigoríficos brasileiros para exportar carne para lá. Com a pandemia do novo coronavírus, isso ficou em segundo plano, pelo menos é o que a ministra afirmou numa live promovida pela Necton. Tereza Cristina reconheceu que a China atualmente está mais preocupada em prevenir novas contaminações de Covid-19 em seu território, e daí o cuidado redobrado nas importações de proteína animal pelo país asiático. Eles estão sendo cautelosos no recebimento desses produtos. Ela disse que acha que em mais de um mês pode ser que a gente avance em novas habilitações pela China. A ministra comentou também sobre os casos de coronavírus detectados em funcionários de frigoríficos brasileiros. Nesses locais, há mais gente trabalhando e, apesar de os frigoríficos estarem cumprindo todos os protocolos, nós não estamos tendo muita ajuda por causa da reverberação negativa de que existem muito mais pessoas contaminadas nas plantas frigoríficas. Isso não é verdade. Os frigoríficos estão testando muitas pessoas, então surgem naturalmente mais casos. Se não testassem, talvez não houvesse toda essa reverberação negativa em cima do setor. E ela afirmou também que não há comprovação científica de que a Covid-19 possa ser transmitida por meio dos alimentos. E depois do intervalo, você vai acompanhar um trabalho de confinamento a pasto que está sendo feito em propriedades rurais, que além da pecuária de corte, ela faz integração com lavoura e floresta, no caso, o plantio de eucalipto. E vamos falar também sobre os robôs de ordenha que contribuem para o aumento da produtividade, saúde e melhor qualidade de vida dos animais como consequência do produtor rural. Nós voltamos já, é um minuto só. E agora você vai acompanhar um trabalho de confinamento a pasto que está sendo feito em uma propriedade rural, que além da pecuária de corte, essa propriedade faz integração com lavoura e floresta. E no caso da floresta, é o plantio de eucalipto. Confira. Eu estou na Fazenda Varjão, no município de Inaciolândia, no estado de Goiás, quase divisa com Minas Gerais. E nós estamos basicamente no final de julho. Tudo seco, pasto seco, e o pecuarista resolveu engordar uns bois. Ele está fazendo um confinamento a pasto, aproveitando a introdução lavoura, pecuária e floresta que ele tem aqui na propriedade. E os resultados são excelentes. É dentro desse cenário tranquilo que o pecuarista resolveu confinar os animais sem silagem, apenas com o produto colocado direto no coxo. Além dessa facilidade em relação à alimentação, tudo deve ser planejado. Aqui na Fazenda Varjão, o negócio só dá certo porque a compra dos animais acontece um ano antes do início do confinamento. Qual é a idade que você compra esses bezerros para poder chegar nessa época, ter assim um start, um avanço, um caminho positivo na engorda desses animais confinados a pasto? Bem, Toninho, como diz, a natureza não dá salto, né? Atualmente, o que a gente tem buscado aqui é o nosso desafio, e eu acredito que nós vamos conseguir, é comprar um animal por volta de 210, 240 quilos, de 7, 8 arrobas, e em um ano você levá-lo até boi. A gente está com essa experiência aqui e nós acreditamos que nós vamos alcançar isso. E isso é muito importante, porque o custo fixo de um animal no pasto é muito alto. Então, o caminho para te viabilizar como pecuarista é reduzir o tempo desse animal no pasto para viabilizar a atividade lá no momento do abate. Você está viabilizando isso basicamente ou encurtando em praticamente um ano, né?
Exatamente, esse é o objetivo, sabe? A gente compra um animal com aproximadamente um ano aí, de 7, 8 arrobas, né? E com um ano aqui na fazenda, nós levamos ele a 480, 500 quilos. Nós já fizemos isso em escala menor, agora nós estamos fazendo em escala maior e nós temos uma segurança grande de que isso vai ser viável e vai tornar muito viável também a economicidade do processo. Bom, de maneira geral, no Brasil, em termos nacionais, nós produzimos hoje por volta de 5, 6, 7 arrobas por hectare ano, que é uma média que basicamente está dando prejuízo para o pecuarista. Você está conseguindo o quê dentro dessa, vamos dizer, dessa modalidade de engorda de animais? Isso mesmo, Toninho. A gente observando, a informação que é aceita de uma maneira geral, são 7 arrobas de boi por hectare ano, a média nacional da produtividade da pecuária de corte. E aqui, hoje, nós estamos obtendo, nesse sistema integração lavoura, pecuária, floresta, 18 arrobas de animal, 18 arrobas de carne por hectare ano, mais 45 metros de madeira na mesma área, com viés da sustentabilidade muito grande. Todos os parâmetros da sustentabilidade que são medidos aqui, eles revelam ser um sistema muito sustentável em termos ambientais e, sem dúvida nenhuma, em termos econômicos, que você não pode perder de vista. Bom, em termos econômicos, você vem conseguindo aqui, com esses resultados na pecuária, basicamente o equivalente ao que se tem com a soja, cana, mais ou menos por aí. Isso, eu acredito que até um pouco mais, com um diferencial muito grande, com um risco muito menor, sabe? Então, isso chama muita atenção. É uma atividade que dá um retorno bastante interessante, bastante competitivo com as outras alternativas, mas o risco ele é muito minimizado. E isso é muito interessante na atividade do produtor rural. Bom, com essa modalidade de confinamento a pasto, parece que você teve um prejuízo na área convencional de confinamento. Que prejuízo foi esse? Foi muito curioso porque a gente percebe que às vezes com os animais fechados se observa uma produção muito grande de poeira e essa poeira pode levar os animais a adoecer com pneumonia. Então, no ano anterior, nós usamos um pipa que ficava rodando dentro dos currais, que não era o ideal. Esse ano nós preparamos para fazer um sistema de irrigação nos currais para diminuir essa poeira, quando nós fomos surpreendidos que nós podemos alcançar o mesmo resultado sem que os animais estejam fechados. Eles vão ficar menos estressados, o problema da poeira vai desaparecer e você vai conseguir um resultado igual ou melhor, eu não tenho dúvida. Quando você permanece com o animal no pasto, ele não tem mais estresse, aquele estresse do animal confinado. O conforto térmico desse animal é infinitamente superior, porque ele vai para debaixo da árvore depois que ele come. E uma coisa importante, havia um mito que ele poderia perder energia caminhando no pasto. Isso não acontece. Ele não anda mais, ele come, deita, e bebe água e espera ficar com fome novamente. Bom, em relação a começar um confinamento como esse, muita gente às vezes não tem a comida, não tem a silagem, mas tem essa oportunidade de levar o produto já direto ao coxo, servir sem problema nenhum. Agora, para ele começar a fazer um planejamento, qual que seria o ideal? Comprar o bezerro com que idade para matar esse boi um ano depois? Veja bem, se você olhar para esses bezerros que estão atrás de nós, eles chegaram aqui agora. Estão com 210, em torno de 210 quilos, 7 arrobas. Nós estamos no meio de julho. A partir de agora, eles vão receber um proteinado para ter um crescimento não muito grande até o final da seca. Um crescimento de 300, 400 gramas é suficiente por dia. A partir de dezembro, quando esses animais estiverem com mais de 250 quilos, aproximadamente 250 quilos, nós vamos fazer 1 quilo por dia durante o período de chuva, que é a coisa mais importante. Então, daqui a um ano, esses bezerros que estão com pouco mais de 200 quilos estarão com cerca de 430 quilos, estarão como aqueles ali na fase de terminação. Aqueles animais vão estar prontos daqui mais ou menos a 60 dias. Então, o animal que chega na propriedade nessa época do ano vai permanecer entre 1 ano e 2 meses, 3 meses apenas. Isso reduz muito o custo fixo do animal. Então, a arroba que nós vamos fazer nas águas é a arroba mais barata que nós podemos fazer.
É nas águas que o caminhão tem que estar embalado, ou seja, embalar na descida para poder continuar na subida. Exatamente. Então, durante o período de chuva, nós temos obrigação de fazer uma arroba por mês, ou 1 quilo por dia. Se nós fazemos essa uma arroba por mês, nós fazemos 6 arrobas no período de chuva. Bom, então um dos segredos do confinamento a pasto seria comprar um bezerro por volta aí de 7, 8 arrobas, ficar 1 ano com ele e matar esse animal ainda jovem com peso excelente. Esse é o caminho das pedras, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que é a melhor relação de o que você vai gastar com o que você vai obter no final do processo. É aí que a pecuária se torna lucrativa. É aqui que nós fazemos aquela mudança de sair das 6, 7 arrobas por hectare ano e chegar nas 18, às vezes passando 18 arrobas por hectare ano. E como aqui no Abílio nós ainda temos a integração de lavoura, pecuária e floresta, que a floresta, no caso, vai trazer uma outra rentabilidade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os robôs de ordenha que contribuem para o aumento da produtividade, saúde e melhor qualidade de vida dos animais e, como consequência, do produtor rural. Nós voltamos já, é 1 minuto só. Eu vou conversar agora com João Vicente Pedreira. Ele é engenheiro agrônomo e ele é o gerente de vendas da Lely. E nós vamos falar sobre como os robôs de ordenha contribuem para o aumento da produtividade, saúde e melhor qualidade de vida, não só para os animais, como consequência para o produtor rural. E a Lely, só para você ter uma ideia, a Lely hoje é a maior empresa do planeta na área de automação para o setor leiteiro. Bom, senhor João Vicente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, para falar sobre automação. E eu tenho certeza absoluta que muita gente não tem nem ideia daquilo que nós vamos conversar agora, de tão avançado, de tão importante que está a produção, a automação no setor produtivo leiteiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Olá, Antônio, eu que agradeço o convite. Bom, a Lely é uma empresa que trabalha com automação para facilitar a vida do produtor rural. A vaca entra ali, vamos dizer assim, entre aspas, num brete já previamente planejado para isso, e os robôs basicamente fazem tudo. Desde lavar o teto do animal, o pecuarista, o produtor não põe a mão em nada, a não ser apertar um botãozinho. É mais ou menos isso aí? É, mais ou menos isso daí. A Lely, falando um pouco sobre a empresa, é uma empresa holandesa, né, com uma sede numa cidade próxima a Rotterdam, e ela desenvolve sistemas de automação para atividade leiteira. Então nós temos desde o robô de ordenha, né, como sistemas de tratamentos também automático e equipamentos que fazem a aproximação de dieta dos animais em confinamento. O sistema de ordenha robotizado, basicamente, ele consiste de um box onde os animais entram, né, para comer a ração, que é feita de acordo com o dimensionamento da nutrição, em conjunto com o nutricionista da fazenda. Esse animal é atraído para dentro do robô e ele recebe parte da alimentação dele na forma concentrada dentro do robô. A partir do momento que esse animal entrou lá, o braço de ordenha ele vai fazer a acoplagem dos copos da teteira para que ocorra o processo de ordenha, né? Então, resta ao produtor, basicamente, ele fazer uma avaliação das informações que são geradas durante o processo de ordenha e desses animais quando eles visitam nesse box, né? Então, basicamente, o produtor passa a ter mais tempo para olhar os animais, para checar o visual desses animais e fazer também uma avaliação dos números que são gerados
quando esses animais visitam o robô, né? Números, por exemplo, consumo de concentrado, número de visitas para a ordenha, a qualidade do leite, a temperatura do leite, a composição do leite, e aí essas informações são trabalhadas e oferecidas ao produtor nos relatórios para que ele identifique algumas anomalias e possa agir, possa atuar em alguns animais que estejam fora da expectativa, né, em termos de saúde, em termos de produção e produtividade. E vocês também têm um robozinho, vamos dizer assim, que ele auxilia muito quando é colocado, por exemplo, a ração animal, o silo, a comida para o animal, que geralmente no gado leiteiro, ele come, vamos dizer assim, no chão, no nível do chão. E acontece de esparramar a própria respiração, ele bate ali e vai esparramando. E esse robozinho, ele vai ajustando isso aí no local certo para que não haja desperdício, né? É isso mesmo? Assim, o animal ele tem vamos dizer assim, tá nele, ele faz uma escolha, né? Ele busca selecionar os alimentos, né? E quando ele faz isso, ele joga os alimentos para longe dele. Então, essa é uma tecnologia muito conhecida, né? E o pessoal faz isso algumas vezes de forma manual, que é voltar os alimentos de volta para junto à pista de alimentação, para junto à cerca, né, de alimentação, para que ele faça o consumo desses alimentos, né? E ele pode fazer de forma automática, sem que haja necessidade da presença do produtor dentro do sistema. Então, ele pode fazer, a gente recomenda que sejam feitas aproximações 3 a 4 vezes após a liberação, né, da ração total na pista de trato, né? Ou, por exemplo, de noite, de madrugada, quando ninguém está no sistema, né? Em termos de resultado, isso aumenta em torno de 4% o consumo da matéria seca, né? Os animais passam a consumir mais, eles se sentem incentivados a levantar e ir lá e comer, porque o robô está aproximando a dieta, né? E existe também uma redução bastante grande com relação às sobras, né? Já que esse robô está passando frequente e ele reduz aí em torno de 75% das sobras. Então, aumento de produção, uma tecnologia bastante simples, mas que isso seja feita de forma automática, sem que haja necessidade de um trator, de uma pessoa deslocando para lá para movimentar esse trator e a aproximação, que é o que muitas vezes a gente vê nas fazendas. Mas é um equipamento que traz um conforto e uma garantia de consumo, consequentemente, maior produção, produtividade, melhor saúde de rumen, né? E uma maior estabilidade e consumo da dieta por parte desses animais. Então, é um sistema bastante simples e que traz um resultado bastante interessante. Sr. João Vicente, como é que anda hoje o Brasil em nível de tecnologia, vamos dizer assim, de implementação desses equipamentos para ajudar, para auxiliar, para melhorar, para aumentar a produção e produtividade? Como é que está o Brasil hoje? O Brasil é um potencial muito grande, né? Nós temos um potencial enorme. O Brasil é o 6º maior produtor de leite do mundo, né? É uma bacia bastante de produção de leite de uma importância bastante grande, né? Nós temos tecnologias, os mais diversos, diferentes tipos de tecnologia nos sistemas de produção de leite, né? Bastante simples, a pasto, ou sistemas confinados em alta escala, né? E nesse cenário, né, a Lely, há 7 anos atrás, decidiu vir para o mercado brasileiro, né, porque enxergou também a oportunidade de alguns produtores terem a tecnologia da ordenha robotizada dentro da sua fazenda, né, e, consequentemente, ter uma maior produção, uma melhor produtividade animal, uma melhor avaliação da saúde desses animais, uma maior longevidade desses animais, da forma como o sistema de ordenha robotizada ele trabalha os animais. Então, além disso, a gente tem alguns clientes já no Brasil que fazem uso dos equipamentos nossos, né? Além do benefício de melhor se produzir, de uma maneira diferente de se produzir com a ordenha robotizada, também o benefício pessoal, né? As famílias começam a ter mais tempo para poder pensar, mais tempo para poder desenvolver as outras atividades da fazenda, como a recria, a produção de alimento, já que a tarefa da ordenha ela passa a ser feita de forma automática ao longo das 24 horas por dia. Então, além desses benefícios da forma de se produzir, mas também um benefício pessoal que a gente sempre comenta quando conversa com o produtor,
que isso não tem preço, quer dizer, a gente pode fazer toda a planilha de viabilidade econômica, mostrar os benefícios, mas muitos sistemas de exploração familiares têm um benefício muito grande e a gente tem observado isso no campo. Né? E não é só isso, quer dizer, quando a gente vai para alguns países, né, o próprio na Argentina, nos Estados Unidos, a gente já está observando grandes sistemas de produção trabalhando com 8, 10, 15, 20 robôs, né? E com 500, 700 vacas utilizando a ordenha robotizada também. Então existe aí uma aplicação, né, desses sistemas de automação em diferentes perfis de produtores de leite. Tá certo. Bom, eu conversei com João Vicente Pedreira, engenheiro agrônomo, ele é gerente de vendas da Lely no Brasil. E você que está nos acompanhando, que é produtor de leite, independente do tamanho, eu tenho certeza que a Lely tem aí para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, tecnologias para todos eles. Se você quiser bater um papo com o seu João Vicente, perguntar para ele alguma novidade, o que tem no mercado, pode ligar para o 42 9837 3777. Eu vou repetir, o DDD é 42 99837 3777. Senhor João Vicente Pedreira, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, excelente. Eu quero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa para a gente discutir esse problema tecnologia no leite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.